Olá. Oi, Patrícia. Boa tarde. Vamos entrando. Boa tarde. Vou chamar a Patrícia já. Letícia, Amanda. Boa tarde. Vamos entrando. Vocês estão me vendo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Como é que tá aí? Tudo certinho? Ei, Cristal, tudo Oi, jóia? tudo jóia e você, Patrícia? Graças a Deus, tudo muito bem. O pessoal já está entrando, também já mandei convite para o resto do pessoal. Isso aí, pessoal. Quem tiver interesse aí, quem achar que, né, tem alguém que E possa. Alexandre? Ah, entrou mais alguém. Isso aí. Vai É compartilhando aí isso. a live, gente, né, com as pessoas, quem vocês acham que vão gostar do tema. Tá joia? Claudinha, E é isso aí. Maurício, Suprafia. Vamos Sim. lá, né, Cristal? Que Então delícia vamos estar aqui lá. com você hoje. Você aí tão longe, agora tão perto. É isso aí. Meu prazer é todo meu, Patrícia. Muito, muito grata por aceitar esse convite, né? Eu acompanho seu trabalho já há um tempo, eu acho maravilhoso e te agradeço muito aí, né, por estar aqui comigo e estar dividindo seu tempo e sua, né, o seu conhecimento comigo e com essas pessoas. Que bom, que prestígio. Sim, Fico isso aí. honrada. Caio, olha quanta gente entrando. Caio, Renata, delícia. Sejam bem-vindos. Muito bom, gente. Ô, Patrícia, você quer se apresentar? Vamos lá, meu nome é Patrícia, eu sou psicóloga há mais de 25 anos. Fiz formação em coaching e também em constelação familiar. Então, eu atuo unindo um pouco essas três áreas, porque eu não gosto de só uma, né? Eu acho que sempre acrescenta quando a gente coloca alguma coisa a mais no processo terapêutico. Trabalho predominantemente com a psicoterapia e também faço alguns atendimentos avulsos de constelação familiar, quando a pessoa quer só a constelação. Uhum, muito Agora se bem. apresenta, Cristal. Tem um pessoal meu aqui que não te conhece, não. Tá joia, meu nome é Cristal, eu também sou psicóloga, né, psicoterapeuta, também sou coach, e, né, tô com a Patrícia aí há um tempinho já, a gente participa de grupos de discussão de caso, tá? E, então eu acho que, assim, né, esperamos contribuir muito aí com vocês. E já vou falar do tema, né? Ah, antes disso, só para explicar para vocês, eu não moro no país, eu morava, né, no Brasil, mas eu decidi abrir mão do meu cargo público para ficar aqui no Reino Unido. Então, ultimamente eu estou aqui, eu só atendo online, mas eu consigo atender pessoas no mundo inteiro, né? Então, me possibilitou essa ampliação, né, que foi muito bom. Verdade. Então, assim, chamei a Patrícia aqui para um tema bastante polêmico, mas que nos intriga muito, né, Patrícia? Que é Muito. justamente porque que muitas pessoas precisam de psicoterapia e elas não buscam ajuda. Oi, Isa, Uhum. obrigada. Isa é minha cliente. Concordo Obrigada com pelo vocês, prestígio. topíssima mesmo.
Pois é. Então, assim, né, te chamei para a gente debater um pouquinho sobre isso. Quem quiser mandar pergunta também, fica à vontade, tá? Enquanto a Patrícia está falando, eu anoto as perguntas. E é isso aí, Uhum. Patrícia. Então, eu vou te dar a palavra aí, vou te perguntar algumas coisas também. Mas eu tô aqui hoje mais Ótimo. como ouvinte do que, né, para aprender também, do que qualquer outra coisa. Sim. Vamos lá, né, Cristal? Eu vou iniciar a minha fala falando de um estigma antigo que psicoterapia era coisa para louco. Eu me lembro muito dessa época, né? Quando eu comecei o curso já existia isso. E quando eu comecei o curso, me perguntaram, mas você jura que você vai fazer psicologia? Porque psicólogo não ganha dinheiro. Então, era aquele estigma de que poucas pessoas realmente buscavam a psicoterapia. Então, era coisa de louco ou de Uhum, pessoa muito rica, extravagante. Então, essas eram as pessoas que buscavam a psicoterapia. O público era praticamente feito assim. Com uhum, o tempo, esse estigma foi perdendo a força, né? E a gente hoje sabe que esse estigma já não é tão forte assim, apesar de ainda ter um resquíciozinho disso, sabe? uhum, E ainda temos agora a grande questão que as pessoas buscam alguma coisa milagrosa, sabe, Cristal? E eu vejo uhum, muito isso em todas as áreas. Então, assim, se for preciso procurar um médico que vai receitar um remédio e aquilo aí vai se resolver com um remedinho, com uma pílula, eles uhum, preferem, né? Porque se haver com as nossas questões, isso dá muito trabalho. Então, as pessoas fogem desse olhar para si e fogem nos diversos momentos de vida da pessoa. Então, quando ela vai para muita festa, para muita bebida, para qualquer tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita, eu incluo aí cigarro, bebida e até a comida, né, Cristal? Que a gente tem falado muito sobre obesidade. Então, até a uhum, comida é como se fosse uma estratégia mesmo da pessoa se anestesiar. Eu não quero uhum, olhar para esse problema, quero me anestesiar e quero uma solução que seja uhum, rápida e milagrosa. Então, quando surgem as terapias alternativas, Cristal, o povo corre para as terapias alternativas porque a proposta é de uma solução milagrosa. Só que, no uhum, fundo, essa solução milagrosa, ela nunca vem. O problema que o sujeito tem é amenizado, sim, tá? Eu acredito muito nas terapias alternativas e eu até indico para alguns clientes terapias alternativas. Tá aí a Cláudia, o Alexandre, que são meus clientes, e eu indico, já indiquei a acupuntura, né? Então, tem terapias alternativas que são muito boas como coadjuvantes, uhum, complementares do processo terapêutico. Mas não significa que você fazer uma acupuntura, você vai resolver todos os seus problemas. uhum, Você pode até se sentir mais leve, ficar mais relaxado, mas o problema está lá ainda. Então, quando aquele problema começar a te cutucar, volta tudo ao que era antes. Então, você vai viver a base da acupuntura e ainda vai achar que a acupuntura não resolve. Isso uhum, também, quando a gente olha para a fisioterapia, é a mesma coisa, né? O sujeito, ele está com um problema físico, mas esse problema físico é unido a um problema psíquico. Não existe, gente, nós não somos separados. A gente não é corpo e alma, a gente é um só. Então, o que é físico é psíquico e vice-versa. Então, você uhum, tem alguma questão que você não resolveu, ela vai aparecer no seu corpo físico, em algum lugar. Aí a pessoa vai para a fisioterapia e ela resolve, melhora e tal. E depois de um certo tempo, ela vai ter outro problema em outro lugar, ou aquele mesmo problema, que seja na coluna, né, Cláudia? Você está aqui, estou lembrando de você. Seja na coluna, o problema volta. Né? A Cláudia veio para mim, né, através de uma fisioterapeuta. A olha fisioterapeuta só. indicou a psicologia, a psicoterapia, porque o problema da coluna da Cláudia não resolvia, né? Até a gente ir pesquisando e descobrindo o que é que estava atrás disso. Então, a Uhum, psicoterapia é unido às outras abordagens, ela é um
solucionador, um amenizador de problemas. Tá? Sim. Nem todo mundo vai ter a cura que espera. Né? A gente até toma muito cuidado nesse negócio de falar de cura. Existem pessoas que se curam? Tem. Tá? Mas tem pessoas que não se curam, mas amenizam bem. Então, isso facilita a vida. Né? Não é uma solução 100%, mas, gente, se você mudar 1 grau daquilo que você está vivendo, já é muito bom. E a psicoterapia te proporciona isso. Então, como é bom as pessoas poderem e ter o desejo de enfrentar esse olhar para si, esse olhar para o seu problema. Né? Eu estava atendendo uma pessoa hoje que ela falou assim, gente, eu sempre recusei o amor do meu pai. Então agora está na hora de você olhar para isso, você descobrir que você sempre amou e que ele também sempre te amou. E você olhar para isso com outro olhar agora. Porque isso vai te trazer uma amenização de todas as dificuldades que você está vivendo no seu momento agora presente. Sim. Então a psicoterapia é esse olhar diferenciado para que a gente possa viver uma vida melhor de uma vez por todas, sabe? Porque senão nós vamos ficar tomando remédio para a vida inteira. E isso não vai ter uma solução. Ou nós vamos ficar fazendo uma acupuntura para a vida inteira. E isso também não vai ter uma solução. Porque aquilo ali que está te adoecendo, você retoma. Então você faz a acupuntura, libera aqueles canais meridianos e depois entope eles todos de novo. Sim, ou então muda de lugar, né, Patrícia? A gente fala muito isso, que o sintoma muda de lugar. Pode até resolver de um lado, mas aí como ele continua ali, ele vai para outro lado do corpo, né? Ele aparece de uma outra forma, mas ele continua ali. Sim. Ou resolvo o problema da coluna, agora eu tô com problema na perna, né? Isso, não sai. Quase a mesma coisa. Então vai mudando, mas não vai solucionar até você enxergar isso. Tem um professor que eu acho ótimo, que ele fala assim, ó, isso aqui tudo são seus sintomas. Dor de cabeça, né? Problema na coluna, o que for. E aqui tá a causa. Você pode tomar remédio para todos esses sintomas, mas se enquanto você não olhar para a causa que está aqui escondidinha, ó, você não resolve esses sintomas. Sim. Quando você resolve esse aqui, ó, aparece outro. Exato. Então não adianta, né? Eu tenho que olhar para a causa, o que está causando aquilo. Eu resolvendo a causa, não tem mais chance disso aparecer em outro lugar. Sim. Isso realmente vai ficar resolvido para você. E eu não falo que é fácil. Não. Primeiro, nem é fácil achar a causa. As pessoas escondem muito delas e da gente, terapeuta. Então não é fácil achar a causa. E nem é fácil, depois que eu encontro, não é só ter consciência. Ah, agora eu entendi o porquê que eu tô tendo esses sintomas. Tá, e agora o que eu faço com isso que eu descobri? Né? Então, encontrar a causa e resolver a causa são questões trabalhosas. Mas você quer um paliativo o resto da sua vida ou você quer resolver a sua questão? Né? Você quer uma coisa que vai te tornar adulto e independente ou você quer continuar na dependência? Porque antes dependíamos dos nossos pais. Hoje a dependência muda, né? Fica dependência de remédio, dependência de comida, dependência de compra, dependência de alguma coisa psicoativa. Então, a gente vai mudando as dependências. É muito difícil para a gente adultecer. É verdade. Isso para todo mundo. Né? Não é nem só para mim e para você, Cristal, é para todo mundo do planeta. É muito difícil adultecer. E tem alguns professores que falam, né? O adulto não é um lugar que se chega. É um lugar que se almeja. Você nunca vai chegar nesse lugar. É triste ouvir isso. Mas ao mesmo tempo um alívio, né? Opa, todo mundo é assim, graças a Deus. Então é um lugar que se almeja. E a gente vai tentando ser, cada dia um pouquinho adulto. Um tiquinho mais. Sim, tem um coach que até fala isso, né? Que é difícil largar a chupeta. Cada hora é uma chupeta, né? É o celular, é a comida, igual você falou, vai mudando, mas a chupeta continua ali.
É isso aí. A dependência está ali, né? É que Aham. o ser humano é o ser dos animais que existem, né? É um dos que mais tem dificuldade de tornar-se independente. Sim. Né? Você pega aí um cachorro, um gato, um pássaro, eles ficam independentes rapidinho. O ser Uhum. humano não. O ser humano fica um tempão sem andar, aí depois ele fica um tempão precisando que dê comida na boca, aí um tempão ele tem ainda que. Ele ainda precisa do cuidado, tanto é que a gente considera a maioridade 18, 21 anos, né? Olha o tanto de tempo que o ser Sim. humano demora para começar a ficar adulto. Se você for pensar, 20%, 25%, né, da vida dele para ele se tornar adulto. Imagina Sim, só, sendo que, ele se por tornar exemplo, um potrinho já nasce andando ali, cambaleando, mas já sai andando, né? Os ah, outros em um bichinhos mês, ele também. não precisa da mãe mais não, em um mês, Pois é. E ou o ser menos. humano passa 25% do tempo nessa dependência, assim, mais concreta, mas e depois tem as outras dependências, né? Teve um post uma vez que eu fiz, que eu falei assim, não adianta Ah, nada você adquirir sua independência financeira se você não adquirir sua independência emocional. Porque, né? isso. Que adianta? A pessoa Vai pode dar estar na ali, mesma. vai dar na mesma, ela não vai conseguir administrar, ou ela até vai administrar muito bem o dinheiro, mas ela não vai estar plena. Porque eu acho que a Isso. psicoterapia, ela é igual você falou, essa questão de ser adulto, né, de almejar a plenitude, é uma coisa que talvez Sim. fica da ordem ali do impalpável. Mas você conseguir chegar mais perto, você estar bem consigo mesmo, com seus sintomas, com a sua história, né? Eu acho que é isso que a psicoterapia Sim. busca. Não necessariamente a Exato. plenitude total, mas pelo menos, é igual você falou, aumentar um grauzinho. Né? Minha Isso. nota tá 5. O que eu posso fazer para ser 6? E depois para ser 7? Isso. Né? É uma É um escada. passinho de cada vez. Sim. Né? Então tem Né? muito isso. Ô, Patrícia, apareceram alguns comentários aqui, eu acho interessante, né? Sim. Já te falar, tá? Eu vou Vamos, começar vamos. pelos. Vou pela ordem. Ó, Júlio Tá. comentou assim. Sempre por quê? Medo, insegurança ou preguiça mesmo? No meu caso, medo. Ai, eu acho que é um combo, viu, Júlia? É um pouco disso aí, dos três, né? Existe o medo, existe a insegurança. É medo porque é tudo que é novo mete medo, né? Então, tudo que é Sim, novo, a pessoa não sabe o que vai falar. É, e fica com medo até do julgamento nosso, né, Cristal? Eu não sei se você já sim. teve essa experiência, mas eu já tive muito cliente que chega aqui. Eu sei mais ou menos o que ele tem coisa para falar, mas ele não fala. Então, ele vai escondendo aquilo ali porque ele está morrendo de medo do que eu vou achar dele É enquanto pessoa. verdade. E o nosso Como papel não não é é esse. julgar? Queria deixar, inclusive, claro para todo mundo. Gente, nós Sim, já ouvimos tanta história, vocês não têm a menor noção. A é gente já ouviu de verdade. tudo, depois de 25 anos. É muita história. Então, a gente não se surpreende com muita coisa. Como os médicos, né? Eles já não se surpreendem, por exemplo, um cirurgião, ele já não se surpreende mais de ficar abrindo as pessoas. Isso aí é comum para ele. Então, nós Aham, psicólogos, a gente não tem essa surpresa do tipo, ah, nossa, você fez isso? Né? A gente não tem que ter essa surpresa, porque a gente está esperando exatamente. tudo. E outra, a Isso. gente está tentando entender o que levou a pessoa a fazer aquilo. E não julgar se o que ela fez foi certo ou errado. Eu sempre falo com os meus clientes, ó, o que você fez naquele momento foi o certo. Ponto final, Exa- não tem que É discutir o que ele tinha isso. condição Mas de você deu fazer, conta. né? Isso, foi o que ele deu conta de fazer naquele momento e com tudo que ele estava vivendo. Então, Isso. alguma outra pessoa pode até olhar e falar assim: ah, não, mas você foi inadequado, que você devia ter feito isso, 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 isso. Tá, mas ela está olhando no espectro dela, com a experiência dela e com o que ela está vivendo no momento dela. Ela não está na sua pele. Então, você, na sua pele, com tudo que você está vivendo, de fazer aquilo. Sim, Cristal, exatamente. você sumiu. Nosso papel Agora não. voltou. Voltou. Voltou? Vocês estão me ouvindo Travou. Bem? Voltou. Mas Deu uma voltou, gente? travada Não e tá voltou. travando, não, né? Ah, Tá, sim. não. Ok. Tá. Qualquer coisa me avisem, tá? Isso.
Mas é isso mesmo, né, Patrícia? Se julgar as pessoas fosse ajudar, fosse, né, a gente todo mundo estaria curado aí, porque o que mais a gente tem são juízes, né? Então a gente não está nesse lugar, a gente não é mais um para fazer isso. Muito pelo contrário, né? É engraçado Exato. que às vezes a gente escuta de cliente assim, né? Nossa, Cristal, você vai ficar brava comigo. Você vai ficar. Gente, eu não vou Isso, ficar. A vida, a gente sempre não parte vamos. do pressuposto que a responsabilidade pela vida da pessoa é dela. Ela sabe onde dói. Ela sabe né, Sim, o que ela dá conta e o que ela não dá. Por mais que a sociedade fala isso, aquilo, gente, é o que ela deu conta. E se ela está buscando sim, ajuda, é justamente para sair, talvez, daquela repetição que ela está ali todos os sim, dias, né, tropeçando na própria justamente. perna. Quem sou eu? Se eu fosse julgar a pessoa, gente, não tem condições de ajudar uma pessoa se a gente julga. Não é? Aí a gente já está no lugar de um mentor, talvez, né? E não no Isso, lugar de um psicólogo. Psicólogo não está aqui exato. para poder ver se o que você fez foi certo ou errado. Tá? A gente está Aham, para ver o quanto o que você fez está te incomodando. E se está te exatamente. incomodando, o que está mantendo esse comportamento, mesmo com o incômodo? A Adriana está aí com a gente, ó. Exatamente. Cada ponto de vista é somente a vista de um ponto. Então é fácil eu olhar e predizer como é que deveria ser o comportamento do outro, mas eu não sei da história dele, né? Eu não estou na pele dele, eu não vivo os problemas dele. Então fica fácil, né? Sim, É o que falam, né? Se você for falar de alguém que está fazendo um caminho, fale, mas depois de você calçar os sapatos dele, exatamente. Exatamente. né? Porque senão não Uhum, tem como. sim. Então É, tem isso, viu, Júlia? Essa insegurança, esse medo, talvez por isso, né? Eu não quero me expor, eu não quero me abrir, eu não quero que alguém veja a minha parte feinha. Porque dentro da psicoterapia é isso. Você vai colocar a sua parte feia. O que adianta a isso. gente ficar olhando a sua parte bonita? Ela não te incomoda? Você não tem Exato. problema nenhum com a sua parte bonita? Você está aqui na terapia por causa da parte que você não gosta. E é essa parte que a gente vai olhar. Sim. O Alexandre comentou aqui, olha que interessante. Tinha um colega que precisava de um psicólogo, mas a mulher dele não deixava, sob alegação fazendo, Eu iria vi. deixá-la. Olha só. Que horror, né? Olha para você ver. Mas isso é um grande problema, Cristal. Aí eu vou trazer a questão de quando a pessoa faz a terapia, sendo um casal, ela faz sozinha, e quando o casal vem para a terapia. É muito arriscado, né, você ter um problema de casal e você atender só uma pessoa. Por quê? Porque a chance de rompimento é grande, tá? Um tá evoluindo, o outro não tá, um tá crescendo, tá adultecendo, o outro não tá. Então aquela pessoa, ela se uniu à outra, talvez pela parte infantil. E quando eu vou me tornando adulto, eu vou deixando de gostar daquela parte infantil que é o outro. E eu deixando de gostar da parte infantil que é o outro, eu posso, no final das contas, sentar e pensar assim: qual é o sentido dessa relação agora para mim? Não tem. Então, tem sim, né? Por isso que talvez essa mulher aí proibiu, né? Tem sim um risco da gente separar os casais quando um só faz o processo de terapia. Mesmo quando é o casal, pode ter um que está mais integrado, né? Mais engajado no processo e o outro não. Então, de novo, é o risco da separação. Mas é separar algo que nunca foi colado. Então, não é aquela separação de uma coisa que você está atrapalhando o rumo certo. Não. É porque se não separou agora, vai separar lá na frente. Uhum, Né? sim. Agora tem várias questões aqui, mas elas não estão. Eu acho que talvez seria interessante você expor um pouquinho mais, né, dessas questões, por que que você acha que as pessoas não procuram, que depois tem algumas Uhum. dúvidas, né, que elas não estão necessariamente relacionadas a isso, mas que é claro que nós iremos responder também. Mas talvez seja interessante, Sim, né, a gente fechar esse tema
que tem muita dúvida Para poder legal. abrir esses aqui, né? Que ela As está falando de dúvidas. autoaceitação, de amor próprio, né? Sim, teve, Sim, teve pergunta aqui sobre exato. autossabotagem, teve pergunta aqui sobre constelação familiar, e a gente vai, Que né, tem legal. muito prazer de responder. Mas é só para a gente Sim, fechar, né, isso, esse assunto principal. O que mais que você exato. poderia Então, dizer, Patrícia? Aham. então, de tudo que eu falei, as perguntas ajudaram a lembrar de outras coisinhas, né? Que eu nem estava programando de falar aqui, que é essa coisa do medo de se expor e de colocar o nosso lado sombra por um psicólogo que é um desconhecido, né, gente? No primeiro momento ele Sim, é um desconhecido. Então eu estou falando da minha pior parte para uma pessoa que eu nem conheço, é desconfortável no começo. Tá? A gente, psicólogo, também faz psicoterapia, viu, gente? Então, nós sabemos bem o que é isso. É realmente desconfortável. E olha que os psicoterapeutas, a gente ainda pode escolher um psicoterapeuta que a gente tenha um pouco mais de convívio. Né? Então, eu, por exemplo, escolhi como psicoterapeuta uma supervisora minha, então eu já conhecia, não era tão desconhecida assim. Então, tem essa questão da gente não querer mostrar. Eu quero manter ainda a minha máscara externa bonita para o mundo. E é curioso porque essa máscara que eu mostro para o mundo, ela nunca vai ficar 100% bonita, 100% do tempo. Por quê? Porque como eu tenho questões sombra dentro de mim, questões ruins, e eu não quero olhar para essa sombra, ela vai vazar por algum lugar. exato. Então, essa formação, né, de que os outros me consideram tão boa, tão bacana, né, tão legal, a gente, no fundo, sabe que é mentira. Então, quando o outro nos elogia, por exemplo, né, fala assim, nossa, você é isso, você é aquilo outro, a gente fica até incomodado. Não, não sou tão assim, né? E nem o tempo todo, porque Uhum. ninguém é. Então, fica ruim da gente começar a descascar como se fosse uma cebola. Máscara por. Gente, é um monte de máscara, máscara por máscara. Então, é desconfortável. E tem máscara que a gente nem sabia que tinha lá. Né? Tinha uma camadinha de cebola ali, ó, que a gente não sabia que aquela ali existia. Aí, na hora que se depara com aquilo, é um susto mesmo pra gente. É como se Uhum. fosse. Eles chamam do trauma invertido, né? Que a gente faz. Nossa, nem sabia. É E é verdade. mesmo. A gente vai percebendo aquilo ali. Então, a gente também tem medo, tem muito medo de se deparar com essas questões mais ocultas. Porque ela está tão oculta, gente, porque a nossa própria defesa pediu para ficar oculta. Sim. No nosso inconsciente estava escrito assim, ó, não, não aborda isso aqui, não mexe nisso aqui, não, deixa quietinho. Por causarmos prejuízo, né? Então, eu não quero essa parte minha. É uma das coisas que dificulta também, Cristal. Não quero Uhum. mexer naquilo que é para ficar quieto. Pois é, Só que aquilo que é aí para ficar quieto transborda, né? isso, e aí eu até faço também uma metáfora quando eu começo o atendimento com meus clientes, que é justamente isso. Uma coisa, por exemplo, você está com dor. Ah, eu tô com uma dor na barriga. E essa dor incomoda o tempo inteiro. Então, todo dia eu vou tomar um remédio para a dor. Né? Então, eu tomo remédio para a dor, fico bem. No dia seguinte, a dor tá de novo. Aí tomo de novo, no dia seguinte, aí eu vou ficar ali o resto da vida tomando remédio. E não resolve, porque Sim, eu tô tomando um remédio para o não. sintoma, né? É o que você até Sim, fez um comparativo aí, né? Com algumas terapias alternativas, ou até mesmo os próprios remédios, os remédios alotrópicos, né? Agora sim, eu tô falando mais inglês que português ultimamente, me perdoe. Mas enfim, sim. alopáticos, pronto. Do que os próprios Isso. remédios alopáticos, né? Mas assim, o Sim, que acontece? Uma coisa, a psicoterapia é como se fosse uma cirurgia. Tipo assim, eu tô com problema de vesícula. Não adianta você ficar tomando remédio. Uma hora você vai ter que encarar o sim. processo. E uma cirurgia, ela demanda tempo, ela não é da noite pro dia, que é Uhum. recuperação, né? Então tem a preparação Isso. pré-cirúrgica, tem a própria cirurgia que dói, tem a recuperação, mas Isso. depois você ficou livre para sempre, né?
Então, eu faço essa comparação. Diferente de você só ficar tomando um paliativo, né? E que as pessoas até usam Isso. outras coisas também, que são até menos saudáveis ainda, né? Porque terapia alternativa é muito legal. Agora tem pessoas que usam a bebida, né? Usam as Que drogas, isso? as Anestesia. compulsões por jogos, comida e por aí vai, Sim. né? O que é pior ainda. Então, e é interessante que você fala, quando você fala isso, que muitas vezes, não sei se acontece contigo também, as pessoas só vão te procurar quando o negócio está da ordem do insuportável. Já deu vários Sim. sinais, né? Como se fosse a pessoa só vai para o hospital quando o negócio está doendo de um jeito que eu não consigo nem ficar em pé, Aham. né? Mas já deu vários sinais. Seu corpo tá ali mostrando todo dia uma dorzinha, o incômodo. Ah, não, deixa pra lá. Não, deixa pra lá. Que é isso, né? E às vezes a pessoa precisa de estar no fundo do poço para ela pedir ajuda. Sim. Exato. E é horrível, né? Porque no fundo do poço demora muito mais tempo para poder Exato. recuperar. Né? Eu falo que é Exatamente. igual quando você tá com uma infecção e vai deixando ficar pior, pior, pior. Daqui a pouco você morre, né? Porque a Uhum, infecção toma o corpo todo. Então as uhum. pessoas esperam o fundo do poço realmente. E no fundo do poço, para você resgatar a pessoa dali, é muito difícil. Ou Sim. seja, você vai ter que passar um grande tempo curando as feridas antes de tocar no sintoma, que está aqui, ó, a causa e o sintoma. Aí você vai ter que curar isso Isso. aqui tudo, porque tá tudo ruim, tá tudo quebrado, para depois chegar aqui. Se você chegar aqui, isso aqui desmorona. Exato. Exatamente. Então, a psicoterapia ainda é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, sabe? A gente tem que avaliar como é que a pessoa tá, se ela já tá pronta para a gente trabalhar isso aqui, ó. Isso aqui, gente, é a defesa da pessoa. Então, eu não posso negar que essa pessoa tem toda essa defesa aqui porque precisou. Eu não posso só tirar de uma vez, eu tenho que ver como é que a pessoa está estruturada para eu tirar, então, essa defesa e chegar nessa questão aqui. Por exemplo, eu atendo uma pessoa que ela é extremamente dependente, é uma senhora já, tá? Extremamente dependente da mãe, a mãe ainda é viva. Olha É, só. muito dependente. Aí, o que eu posso fazer? Eu vou falar para ela deixar de procurar a mãe? Vamos ficar adulta, para de procurar sua mãe? Não, eu tenho que entender o que está fazendo ela procurar essa mãe, para que então eu dê uma estrutura, uma base, ela se fortaleça. Aí sim eu posso falar com ela, agora você para. Mas eu não posso pedir para parar de um dia para o outro. Precisa de Sim. uma estrutura. Então, a psicoterapia é uma coisa muito séria, inclusive. E ainda, para completar o tema de hoje, ainda existem as pessoas que ficaram decepcionadas com terapeutas. Tem isso, eu ia comentar isso também, Patrícia. Porque assim, quer dizer que todo terapeuta, né, vai ali, vai primeiro, vai bater com a pessoa, porque tem que ter ali uma coisa, né, gente? Igual você falou, você tá confiando na sua vida, você tá se abrindo. Então, tem Sim, pessoas que, né, você é uma coisa que não vai ter jeito, você não vai se sentir à vontade, sim. né? E isso não quer dizer que a psicoterapia é horrível, né? Eu não sei com relação a Aham. você, Patrícia, mas eu já passei por experiências com psicoterapia que eu falo, gente, que bom que eu passei, porque eu nunca vou aplicar isso nos meus clientes. Isso mesmo, né? Porque É é por isso. aí. E é uma coisa Aí as que. pessoas ficam decepcionadas e não procuram mais, né, Cristal? Fala assim, não, 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 Isso. isso é chato, isso eu não gosto. Tem pessoas que fizeram ludoterapia, Cristal. Foi quando criança, falou assim, não, detestava, eu não gostava desse trem de brincar. Aí eu disse, gente, mas a psicoterapia do adulto é tão diferente. Você tem que tentar, agora é outra coisa. E aqui Exato. com criança só funciona brincadeira mesmo. Como é que ela vai se expressar, né? Brincadeira, desenho, Sim. pintura. Agora, com adulto não é assim, não. Mas aí deixou aquela marca de que psicoterapia é uma coisa Uhum. chata. Sim. Aí não volta, Exato. Exato. né? Ou talvez não se sentiu acolhida pelo profissional. Mas gente, é igual Tem. qualquer profissional, né? Por exemplo, existem médicos e médicos. Então, só porque eu fui no médico, eu não fui com a cara dele, eu vou deixar de tratar da minha saúde. Qual que é a Claro lógica que não, disso? né? Qual que é a lógica? Se eu tô com uma infecção, preciso tratar da infecção. Se eu não gostei daquele médico, vou procurar outro. Agora, tem que ver também se tem alguma justificativa de eu não ter gostado daquele médico. Porque eu Uhum. também vejo.
e eu tenho na minha própria família, eu tenho isso, sabe? Eu vejo que tudo que vai ser bom para a pessoa, ela arruma um defeito. Não, esse daqui não é bom, não, esse daqui abraça demais. Ah, esse daqui abraça demais. Não, esse daqui é muito isso, muito aquilo. Então, coloca defeito em tudo, como se dissesse, eu não quero me tratar, eu quero ficar do jeito que eu tô. Tudo bem Sim. também, tá? Tudo Mas bem também? sabendo que você vai ficar um pouco a menos do potencial todo que você tem para aproveitar a sua vida. Você está curtindo menos a vida do que uma pessoa tratada. Exatamente. Mas a escolha sempre é sua. Isso, Né? exatamente. A gente sempre trabalha com isso, né, Patrícia? A gente não está aqui para doutrinar ninguém, para falar o que é certo, o que é errado. Não, a pessoa sabe. Sim. A pessoa sabe onde que dói, a pessoa sabe onde que ela consegue ir no momento. E aí acontece também casos, né, da pessoa te procurar, ela não dá conta e ela volta depois de um certo tempo, né? Daqui a um ano ela fala, opa, peraí, agora eu consigo trabalhar isso aqui. Eu vou só falar uma pergunta que me apareceu aqui. E quando a família está mais doente que o paciente? Adorei, da Clínica Novos Rumos. Quem que será aqui? O Bruno? Depois vocês me falam quem que está falando aqui. Que na clínica tem um tanto de gente. Sim, tem uma teoria que eu acredito muito nela, que ela diz o seguinte: o seu cliente só vai até o ponto em que você chegou. Então, se você não se tratar, não evoluir, não adultecer, o seu cliente vai só até o ponto em que você chegou. Então, se a nossa família... Eu entendi isso aqui, tá? Mas não está tão claro, não. Mas se a nossa família está mais doente, né? Se eu e minha família estou mais doente que o paciente, eu não vou conseguir ajudar esse paciente. Eu preciso me tratar. Tanto é que muitos psicólogos, por exemplo, em situações mais críticas, eles param um tempo o atendimento. Por exemplo, se eu perdi a minha mãe, eu preciso vivenciar esse luto. E eu não vou estar tão pronta para poder atender. Então, eu paro um pouco, é o Bruno mesmo, aí, Bruno? Beleza, Bruno? Eu interpretei de outra forma essa pergunta dele. Aí depois o Bruno fala se é o que, né? Se é isso. Pode falar a sua interpretação. Eu entendi assim, por exemplo, quando o paciente chega, né? Mas na verdade ele é apenas o sintoma da família. A sim! família, ela tá muito mais adoecida. Tá pior. Muito mais adoecida. Na clínica Novos Rumos, que trabalha com drogadicção, isso é muito comum, né? A família que torna o paciente adoecido. Porque a família precisa daquele sintoma. Então, se não é uma terapia familiar, a família não pediu uma terapia, não tem como você trabalhar com um adulto a terapia familiar. Com criança tem, né? Porque normalmente são os pais que trazem. Então, a gente já fala, olha, ok, vamos atender, mas eu vou precisar de algumas sessões com vocês. É mentira, você está ali tratando os pais, porque os pais é que são os problemas. Sempre foram. Eu sou mãe, né? Então, os pais sempre foram o problema. Me coloco aqui nesse lugar. Mas eu trabalho com o paciente no sentido de, ok, a família fez o convite para que ele fosse assim, e ele aceitou. Então, eu tenho que olhar a parte dele que aceitou esse convite. Para, então, tratar essa parte que aceitou aquele sintoma. Porque a família tem um pedido, tem um mandato familiar. Né? Eu trabalho muito com a terapia familiar. E já trabalhei drogaditos. A família pediu, né? Então, foi belíssimo o trabalho. Então, quando temos ali uma família adoecida, porque quando tem uma drogadicção, tem uma família adoecida, a gente tem que começar a entender o que o paciente comprou. E ele realmente compra. Ele aceita. E não que a gente não possa ajudá-lo, né, Patrícia? Por mais que a família, às vezes, não queira terapia, pelo menos a gente pode ajudá-lo a enxergar, né, o lugar que ele está ocupando ali, e para ele até sair. Tem até uma psicoterapeuta que ela fala uma coisa interessante, a Solange Rola, ela também é consteladora. E ela fala, gente, às vezes a solução é realmente sair daquele núcleo familiar, quando é possível. Sim. Porque às vezes a família está tão adoecida
eu só vou conseguir andar mais, a gente consegue caminhar um pouco com o paciente, mas você Isso. só vai conseguir andar mais se de fato tiver um distanciamento, porque às vezes o negócio é Distanciamento. doentio. Sim, que a gente É trabalha assim. muito essa questão da desidentificação, né? Porque às vezes o paciente está muito identificado com algum membro familiar, Uhum, então ele não buscou a individuação dele. Então ele está uhum, misturado ainda naquela família, sabe? E ainda dependente. Quando a gente fala da dependência por droga, a gente vai encontrar muitos dependentes emocionalmente. Então, é um paciente dependente que a gente vai ter que estruturá-lo para que ele busque a sua independência. uhum. Sim. Tá? Olha Então, está respondida aí, seja qual for a a pergunta, pergunta. as duas estão respondidas. Achei legal um comentário da Isa que ela colocou assim, ó, o meu problema é que eu não enxergava a necessidade da terapia. Uma pessoa próxima enxergou e sugeriu. Então tem isso também, né, Olha, Patrícia? Às vezes a pessoa tem, às vezes ela não tem nem conhecimento de quais sim, benefícios que uma psicoterapia pode proporcionar, né? Ou então ela realmente não isso, enxerga ali que ela precisa. Conheço várias pessoas também que chegaram para mim assim, porque fulano sim, falou, ou sabe? Porque se fosse isso. por ela não ia perceber. E aí você está me lembrando de uma outra causa das pessoas não buscarem a terapia. As pessoas vão achando que tudo é tão normal, tipo assim, a minha tristeza já é tão minha, ela já é tão normal para mim, que eu nem acho que eu estou precisando de ajuda. Né? Tá tudo bem, Uhum, sempre fez parte de mim isso. Eu não enxergo que eu posso ter uma vida muito melhor. Eu acho que é uhum. assim. A vida é isso. Sim. Tá? Então, também é um dificultador de chegar na psicoterapia e de aceitar. É o que a Isa está contando aí, né? As pessoas que falam assim, aqui, você não precisa disso. Né? Não precisa ser tão triste, não precisa ser tão Ah, ruim, não tem precisa ser isso tão também. pesado, Aham. né? Não precisa ser tão agressivo assim. Você Uhum, pode ser mais leve. Só que a gente uhum. só descobre isso depois que está fazendo a psicoterapia, porque antes a gente não tem esse despertar, né? Nossa, podia ser diferente? Como assim ninguém me contou antes? Uhum. Ou até de um sentimento de não merecimento, né? É isso mesmo, é do jeito que tá e é o que dá para fazer e Aham, vai levando desse sim, jeito, né? exato. Vamos lá, vamos ver o que mais que temos por aí. Agora eu já fechei o assunto principal, só se aparecer outro, aí eu vou lembrando, tá? Tá, ó, Mas tem o que eu tinha para falar. uma pergunta Hum, muito legal aqui, ó, que também tem a ver com isso. Por que não consigo concluir nada que comece? uhum, sim. Nossa, mas tem tantas possibilidades de resposta para isso. Olha, se a gente for olhar no viés familiar das constelações e da sistêmica, a gente vai primeiro perguntar e pesquisar, né? A sua família tende a terminar o que começa ou não? Tem alguém na sua família que tem essa mesma questão que você? Porque talvez você está identificado com esse membro familiar. E existe também a questão de se eu terminar o que eu estou começando. Olha que eu tenho um cliente que ele faz isso só na área escolar, para não ser bem sucedido financeiramente. Por quê? Porque na família ninguém é. Então, se eu Hum, sou bem sucedida e na minha família ninguém é, eu fico muito diferente. E eu não quero ser diferente da minha família, eu quero pertencer. E para exatamente. pertencer, eu preciso ser igual. Então, essa pessoa pode estar se boicotando, aí nós já vamos trabalhar a autossabotagem, tem uma pergunta aí para cima que você falou de autossabotagem, né? A pessoa pode estar se sabotando para pertencer àquela família. E existe, gente, mitos e crenças familiares. Então fica um mito não dito, ninguém fala sobre isso, tá? Mas é como ser. Ninguém nessa família se forma, ninguém nessa família fica rico. Quem fica rico nessa família é passado para trás. Ou quem fica rico nessa família perde, é enganado. Então a gente vai avaliando assim, não, não é bom eu ficar rico, não, é preferível eu perder o dinheiro aqui agora, né? Ou eu não vou formar, não,
vou me sabotar aqui no estudo, porque aí eu não tenho esse risco de ganhar dinheiro, fica mais fácil. Tá? Então, a autossabotagem e fazer as coisas, parar as coisas no meio do caminho, elas podem estar te dizendo, porque isso é o sintoma, lembra? Exato. Aqui nós temos a causa. Então, o sintoma é isso, eu paro. O que é que eu estou protegendo, defendendo, de que eu tenho medo? E é na psicoterapia que você vai descobrir isso, infelizmente, sabe? Não dá para responder aqui o porquê, a sua causa, porque eu teria que ouvir você, né? Entender o seu genograma familiar todo, para então fazer uma hipótese. Ou uma constelação, também é um outro meio. Tá? Uma constelação mostra. Aí numa sessão só. Mas a constelação, gente, só mostra. Ela não é milagrosa, não. Porque eu vejo muita gente procurando a constelação e fala assim, ai, agora os meus problemas serão resolvidos. Não serão. Ela só mostra para você. Agora, fazer ou não fazer ainda vai depender de você, do seu trabalho, do seu suor. E tem essa pergunta também, emendando aí, o que é constelação familiar? Isso. Então, o que é a constelação familiar, gente? Pode ser feito com pessoas ou com bonecos. Eu, particularmente, prefiro com bonecos. E é porque eu faço muito com clientes, né? Então, eu não vou esperar um grupo e não vou expor esse cliente nesse grupo. Por isso que eu prefiro com bonecos. É por mim mesmo. Não é porque um é melhor do que o outro, não, tá, gente? Os dois são bons. Com pessoas, ficam ali os representantes e você vai comentar do seu problema. Vou dar um exemplo aqui de dinheiro, né? A gente tá falando de dinheiro, vou colocar aí. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ganhar dinheiro. Então, eu vou escolher uma pessoa para me representar. Eu vou contar um pouco da minha história na constelação, né? O constelador pode fazer algumas perguntas para mim e o constelador vai escolher quem ele quer como representante. Então, pela sua história, ele pode escolher que você, dos representantes, você escolha um para ser sua mãe, escolha um para representar o dinheiro, escolha um para representar a escassez. Tá? Então, você pode fazer isso. Com bonecos é a mesma coisa, só que não tem pessoas, só que os bonequinhos ficam ao lado, ficam todos ao lado da plataforma, e o próprio bonequinho, através da técnica, a metodologia da Vera Bassoi, o bonequinho, ele faz uma movimentação no campo, não é sozinho, viu, gente? Não tem espiritismo aí, não tem religião, não tem nada. É física quântica, então a gente coloca o dedo na cabecinha do bonequinho e ele vai caminhar e ele pode chegar na frente de um outro bonequinho que está lá na borda e a gente traz esse outro bonequinho. A gente diz que esse bonequinho escolheu um representante. Tá? Então, essa constelação, para que ela serve? Para você olhar para a causa e não só para o sintoma. Então, quando a gente constela por que eu não ganho dinheiro, ali vai aparecer a causa. Pode ser que você está identificado com algum membro da sua família e isso vai aparecer. Pode ser que você esteja numa postura inadequada perante os seus pais e os demais. Então, isso vai aparecer. Agora, mudar a postura ou desidentificar-se, isso é tarefa sua. Aí já não é mais a constelação. Constelação só mostra. Exato. Só revela. E depois isso tem que ser trabalhado na psicoterapia, inclusive, né? Igual você falou, uma sessão só de constelação familiar, né? Não é um oráculo ali, vou resolver tudo. Não é isso. Você vai olhar. Exato. Se você tiver potencial para resolver tudo, ótimo. Tem gente que me procura, Cristal, aí faz uma constelação. Não é cliente meu, tá? Então a gente não trabalhou nada em terapia. Aí, depois de um tempo, ele fala assim, eu queria fazer outra constelação. Aí eu pergunto assim, então, aquela primeira lá, já resolveu tudo que tinha para resolver? Não olhei nada. Falei, vai aparecer tudo de novo, né? Então, calma, respira, vamos esperar um tempo para você fazer a outra constelação, porque aquilo ali tem que ser resolvido. Sim. Né? A não ser que seja um outro motivo completamente diferente, mas ainda corre o risco daquilo ali aparecer de novo. Né? Porque não é assim, não resolve o problema por mágica.
Uhum. Sim. Uma outra pergunta. No caso de uma pessoa que não enxerga a necessidade de mudança, é possível que a terapia ajude? Mesmo mesmo ela está baseando no comportamento familiar e achar que tudo aquilo é normal? Olha, primeiro, a pessoa que não quer mudar, nem Jesus Cristo, gente, se baixar aqui na Terra, ele não vai conseguir nada com essa pessoa, tá? Eu até, por exemplo, eu faço parte de um grupo de empresários que se autorreferenciam, que é o BNI. Aí, quando a pessoa fala assim, Patrícia, eu tenho uma referência para você. Aí eu falo assim, então passa o meu contato para essa pessoa e é ela quem tem que me ligar. Por quê? Ela tem que estar interessada. Se ela não quiser a terapia, gente, a pessoa não se envolve, ela não faz nada. Juro para você, eu já tive o erro de atender uma pessoa assim. Nunca mais, tá? Era uma filha que queria terapia para a mãe. E a mãe mesmo não sentia necessidade de nada. Depois de muitos processos, de muitas sessões, Cristal, eu usei a Roda da Vida, que é uma ferramenta do Do coaching. coaching. Só para ver assim, gente, eu não tenho mais o que fazer com essa pessoa, eu preciso ver aonde que eu posso entrar, em algum lugar que ela esteja insatisfeita, né? Cristal, a roda da vida dela, ela estava com quase 9 em tudo. Ou seja, como é que essa pessoa, o que eu vou poder ajudar uma pessoa que ela está achando que em todas as áreas da vida dela, ela está bem. Ela não precisa de ajuda na área social, nem na área financeira, nem propósito, nem nada. Assim, não tem o que fazer por essa pessoa, tá? Então, Vanessinha, quando uma pessoa ela acha que está tudo bem, que não precisa mudar nada, não tem como a gente ajudar na psicoterapia, ok? Precisa ter alguma coisa, algum incômodo. Sem incômodo, sem terapia, ok? E mesmo ela baseando no comportamento familiar e achar que tudo aquilo é normal, aí pior ainda, né? Ou seja, ela nem tem necessidade de mudança, ainda acha que tudo é normal. Como é que nós vamos propor para ela que ela precisa de uma terapia? Né? Então, é difícil. Então, o objetivo inicial é que algum familiar, né, alguém mostre para ela que ela está inadequada. Ou seja, alguém precisa causar um incômodo nessa pessoa. Aí sim ela é uma paciente de psicoterapia. Se não, nem Jesus Cristo resolve. Né? Nem coaching, né, Cristal? De forma Imagina, alguma. você pega ali um coach, tá, nós vamos trabalhar. O que você quer trabalhar? Nada. Eu só queria ver o que é. Só queria conhecer o processo de coaching. Não tem jeito de você fazer isso, não. Sim. Você quer conhecer, fazer um curso. Mas passar pelo processo de coaching tem que ter um objetivo. Passar pelo processo de terapia tem que ter uma queixa. A gente não trabalha, eu, pelo menos, não trabalho sem queixa. Sim, tem que ter uma pessoa vem demanda. para mim, eu não sei. Tem que ter uma demanda, eu não sei o que ela quer. Não existe isso. A pessoa tem que falar assim, isso aqui tá ruim na minha vida. Ok, então nós vamos olhar para isso. Pode ser banal. No meu olhar, ou no olhar de qualquer um, pode ser banal, mas para ela não é banal. Né? Eu nem banalizo. Né? É porque eu tô quebrando unha facilmente. Ok, não é banal, ela tá incomodada. Exato. Então eu tenho que olhar o que está causando essa quebra fácil de unha e aonde é que ela está. Possivelmente a agressividade dela deve estar sendo atingida em algum ponto. Então nada é banal na psicoterapia, nenhuma fala é banal e qualquer pequena fala ou pequeno engano é levado em consideração. É verdade. Né? Falei que eu quero que minha mãe morra. Não é morra que eu queria dizer, não. Opa, já disse. Já disse. No fundo, tem essa vontade também, tá? Mas é que para a pessoa está difícil ter consciência disso. Então, tudo que se faz, cada gesto, cada pequena palavra, é levado em consideração na psicoterapia, porque a gente precisa ler o inconsciente. E é nisso que o inconsciente escapa. É nesses pequenos esquecimentos, distrações, é onde o inconsciente escapa. Nos sonhos, né? Ou nos sintomas. Então a gente vai. E nos sintomas está totalmente, está escancarado, né? Mas a gente ainda vê o sintoma, mas a gente quer descobrir a causa. E a causa está escondida.
Então a gente vai buscando essas coisas, sabe? Um sonho, uma colagem de um nome, para poder ver o que, que o inconsciente traz ali. E eu adoro, quando eu mando os pacientes colarem, eu uso muito essa colagem de nome. Aí eles falam assim: não, Patrícia, eu coloquei essa imagem aqui, mas esse escritinho aqui é porque não deu para cortar, eu não queria esse escritinho, não. Eu falei: você não queria, mas o seu inconsciente queria. Então, sim, esse escritinho, ele entra. Tudo entra. E que bom, né, Patrícia, que no setting terapêutico a gente possa, no setting terapêutico a gente possa acolher o inconsciente. Porque, infelizmente, na maioria das vezes ele não é acolhido. Não, ele não é bem visto, né? Sim. Então, que bom, né, que a gente pode proporcionar esse ambiente. Graças né? a Deus, justamente. Apesar da gente morrer de medo do nosso inconsciente, né? Existe até aquele filminho Divertidamente, que eu acho a analogia que eles fizeram maravilhosa de inconsciente. Que eles vão procurar um palhaço, porque precisava acordar a menininha, e aí chega numa caverna. Chega numa caverna, e aí eles falam assim: o que é isso aqui? Aí tem dois guardinhas dentro na porta da caverna, né? Aí os guardinhas falam assim: ah, tudo que dá trabalho vem pra cá. Não sei o que é isso aqui, não, mas tudo que dá trabalho fica aqui, preso aqui. Aí chega lá, é uma caverna escura, né? E o palhaço tá até lá dormindo. Então, assim, o nosso inconsciente é justamente isso: é tudo aquilo que a gente não quer olhar e tudo aquilo que a gente acha que dá problema. Fica ali escondidinho. Sim. Tampado. Mas chega uma hora que ele se manifesta. E ele se manifesta de um jeito que até nos assusta. E Jung mesmo falava, né? Se você não conhecer o seu inconsciente, ele vai te dominar. Sim. E realmente ele vai te dominar o tempo todo. Porque é aquilo que a gente faz sem saber por que a gente fez aquilo. Exato. Quando a gente acha que a gente está fora de si. Muito entre aspas, né? Está muito dentro de si, mas acha que está fora. Sim. Ô, Patrícia, então, assim, né, para fechar, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, tem muito comentário legal, viu, gente? Sim, muito comentário legal. Rose falando, não tem como desejar pelo outro, né? E por aí vai, tem muito comentário legal. Para fechar, eu queria saber de você, assim, apesar de ter essas coisas todas, né? Ter que lidar, né, com o seu inconsciente, ter que se mostrar ali. Por que ainda assim vale a pena encarar um processo psicoterapêutico? Por que você acha que ainda assim vale a pena? E vale muito a pena porque você resolve aquilo de uma vez por todas. E eu acredito piamente, Cristal, que isso é o passaporte para a sua felicidade. Ótimo. Não tem outro. Igual você entrou aí no Reino Unido, né, Cristal? Você precisou de um passaporte. O que te permite a entrada para a sua felicidade é a psicoterapia, gente. O resto vai te ajudar momentaneamente. Vale a pena ainda, tá? Mas não vai te resolver. Ainda não é o seu passaporte carimbado. Talvez seja a capa do passaporte, as folhinhas que tem dentro do passaporte, mas o carimbo mesmo que te permite entrar ali para a felicidade é a psicoterapia. Então, vale muito a pena encarar a psicoterapia, que não é um processo fácil, porque por tudo isso que eu falei, mas vale a pena você encarar para ter esse passaporte. Quem não quer ser feliz, gente? Exato. É claro, a gente tem medo de ser feliz, tá? A gente quer muito, mas morre de medo. Então, mesmo morrendo de medo, a gente ainda deseja. Então, permita a você dar esse passaporte e talvez até dissolver o medo que você tem de ser feliz, pleno. Ok? Sim. Aí, Cristina, a Cláudia do Pedir me leva para o Reino Unido. Oh, Cláudia. Como você falou, né, Patrícia? Tem que fazer o passaporte, tem que passar pelo visto. Tudo! Não é da noite pro dia, assim como o processo psicoterapêutico não é da noite pro dia, né? E aí, a partir desse passo também são novos desafios, né? São novos desafios. Né? Mas é claro, é um preço que a gente paga e, como você mesma disse, é um preço que vale muito a pena ser pago, né? Muito. Muito mesmo. Então, apesar de ter que encarar nossas sombras, ter que encarar isso tudo, ter que se mostrar às vezes, ter que mostrar o seu lado
ali que não é o bonito, né? O que a gente gosta de mostrar no Instagram, né? Mas o que a gente é como se fosse um investimento, né? O preço que você paga, ele tem um retorno que não tem preço, vamos colocar assim. Isso aí. Eu diria isso. Certíssimo. Né? Sim, muito bem. Pois Ok, é. Cristal. Finalizamos. Queria agradecer demais, Cristal. Foi uma delícia estar aqui. Nossa, o tempo voou, eu nem vi. Que gostoso que foi conversar com você. Nossa, delicioso. Tá? Muito obrigada. E obrigada também a todo mundo aí que participou e também os que virão assistir, né? Vai ficar gravado, não é isso, Cristal? Vai ficar gravado. Tá? Eu que agradeço aí por ter aceitado o convite, viu, Patrícia? E assim, nossa, contribuiu muito, eu tenho certeza que as pessoas adoraram. Tô vendo aqui os comentários, tô muito feliz, muito grata. Tá, e muito grata pela participação de todo mundo, pelas perguntas. Se ficou alguma coisa, gente, ainda, né, que não deu tempo de responder, às vezes passa muita pergunta, pode mandar para mim, pode, né, eu tenho certeza que a Patrícia também, o que ela puder contribuir, ela vai. Pode também. Tá? Isso, então, pode também. Agradeço muito aí pela participação de todo mundo, mais uma vez, muitíssimo grata, Patrícia, foi maravilhoso. Obrigada, Cristal. Beijo para você. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijos.